Olá, federaizinhos da matemática. No vídeo de hoje nós não vamos ter cálculos, vamos falar um pouquinho sobre como você pode se sair bem estudando em casa. Então essa é uma pergunta que muitos alunos estão se fazendo, né? Tem aluno, por exemplo, que nem gostava de fazer o para casa, agora tem que fazer tudo em casa. Realmente não deve ser nada fácil. Então eu tenho hoje 5 dicas para ajudar você a estudar em casa. A primeira dica é faça uma programação. Então, o que é essa programação? Você ter um dia e horário para estudar. E estudar o que é? As disciplinas. Se você deixar para estudar tudo de uma vez, vai ser bem difícil. Então, tenho aqui um exemplo. Na segunda-feira, das 8 às 10. Aí, nesse horário, você vai estudar matemática e história. Na terça-feira, das 8 às 10, você vai estudar quais disciplinas? Física e geografia. Então aqui é só um exemplo. A direção da nossa escola, e junto com a equipe pedagógica aqui do Madureira de Bacabeira, então eles fizeram uma programação que é bem interessante sobre postagem de aulas dos professores na plataforma Google Sala de Aula, Google Class. Então é só seguir aquela programação que vai dar tudo certo para vocês. Tem aqui uma aluna, Kate, olha só o que ela disse. Planeje seus dias como se você estivesse indo para a escola normalmente, ou seja, tenha um horário específico para fazer as tarefas. Então, ter uma programação é de fundamental importância. Essa é a primeira dica. Agora, não adianta nada você ter uma programação se não tem disciplina para segui-la. É interessante o que disse aí a Alexandra. A coisa mais difícil para mim é ter disciplina. É muito fácil arrumar desculpas e dizer, depois eu faço essa lição. Aí você acaba não fazendo e depois aparecem outras tarefas e a coisa vira uma bola de neve. Já se sentiu desse jeito? Acontece quando a pessoa não tem a disciplina para seguir a programação, o cronograma que foi feito. Então, tenha a programação e se apegue a ela, tenha disciplina, senão não vai dar certo. Imagine o seguinte, a pessoa vai ao médico, precisa emagrecer um pouco, o médico passa a dieta, passa os exercícios, a pessoa acha uma maravilha e daí não faz. Aí não vai dar certo, né? É preciso ter disciplina. E o nosso cérebro, ele funciona por rotina. Na questão da disciplina é assim, na questão dos exercícios físicos é assim. A pessoa no primeiro dia vai com muita preguiça, desmotivada, aí depois ela vai, continua indo, continua. Os médicos dizem que depois de 3 meses, 4 meses, o cérebro se adapta à rotina de exercícios. Se a pessoa faz os exercícios diariamente, naquele mesmo horário, então o cérebro se acostuma. Depois, no dia que ela não for fazer atividade física, aí o corpo vai se encher, né? Pelo fato dela não ter ido fazer atividade física. Então o cérebro funciona, é isso, adaptação. Então se a pessoa cria uma rotina, o cérebro entende, se adapta e aí vai fazer parte da tua vida. Daí você vai conseguir estudar com prazer, que é o sonho de qualquer aluno, não é mesmo? Então, o terceiro segredo é prepare um lugar para estudar. E a Elizabeth diz, guarde a bola de basquete, o violão e o videogame e coloque o celular no silencioso. Vai ser mais fácil aprender a matéria se você não tiver coisas para te distrair. Então, na sua casa, tenha um cantinho para você estudar. Mas eu não tenho um cantinho para estudar na minha casa, aqui tem muita gente. Teve um aluno no Piauí, uma família do Piauí que passou na TV. Então, achei interessante que a casa era muito barulhenta, então fizeram uma cabana para ele, 500 metros longe da casa dele. Lá também tinha sinal de internet para fazer as pesquisas. Então é isso, tenha um cantinho, se não tem dentro de casa, coloque fora de casa, arrume um jeitinho para você ter um espaço só seu, para você poder se concentrar. E tire de perto de você tudo que pode tirar sua atenção. É claro que hoje o celular é de fundamental importância para estudar, mas deixe no silencioso. Para quando cair notificação, aí o nosso cérebro, a curiosidade, o ser humano é curioso, vai lá e acaba se distraindo. E às vezes você vai ler uma mensagem, ler 2, ler 3, e daí já perdeu a manhã de estudo, né? O período que você tinha para estudar. A quarta dica, aprenda a se concentrar. Então, a Olivia diz, antes, quando eu deixava o celular do meu lado, era impossível me concentrar. Eu gastava um tempão fazendo coisas que não eram importantes. Então tá aí, né? Mais uma vez o vilão aí da falta de concentração
é o celular. Então vamos deixar ele quietinho. Uma outra coisa sobre concentração, que as pessoas têm níveis de concentração diferentes. Tem pessoas que estudam 1 hora sem parar e está tudo bem. Já outras, depois de 15 minutos, já perde toda a concentração. Então analise, né, o período que você tem de concentração. Se for 15 minutos, então estude 15 minutos. Depois vai beber uma água, dá uma volta em torno da casa, faça um alongamento e depois volte a estudar. Essa paradinha aí é só para pegar um ar e para relaxar um pouquinho o cérebro, depois volte. Se o teu período de estudo, a tua programação é 2 horas, então são 2 horas de estudo. Esses períodos que aqui está mencionando é período curtinho. Talvez tire 2 minutos, 3 minutos para respirar um pouquinho o ar, para a concentração retornar novamente. E a quinta dica, pare de vez em quando. Aí menciona aqui algo bem interessante. Pare um pouco para caminhar, para dar uma volta de bicicleta ou para fazer algum exercício físico. Quando você faz alguma coisa que você gosta para se desligar do estudo, isso te dá mais energia para continuar depois. E é verdade mesmo, né? Quem que não gosta de fazer coisas que dá muito prazer? Claro que todos nós gostamos. Só que a gente só não pode inverter. Se a gente fizer primeiro o que a gente gosta, primeiro as coisas mais prazerosas, então não vai sobrar tempo, ou se sobrar tempo para estudar, aí a mente já vai estar estressada, cansada, e daí você não vai conseguir, né, fazer o estudo. Tem uma frase aqui do livro Poder Escolar, em inglês, que é bem interessante. Faça as suas tarefas primeiro. Você vai aproveitar ainda mais seu tempo livre se ele for livre de verdade. Olha como é interessante. Então, se eu, por exemplo, eu gosto muito, muito de jogar futebol. Aí, no meu horário de estudar, eu vou lá e jogo futebol. Será que eu vou aproveitar muito mesmo? Não, minha mente vai ficar, poxa, eu estou aqui, eu deveria estar fazendo minha atividade e agora? Então, faça a sua atividade e depois aproveite as coisas que lhe dão mais prazer, mas aproveite de verdade com o seu tempo, que de fato é livre. Sim, pessoal, se a gente seguir essas orientações, essas 5 dicas simples, no nosso estudo a gente vai tirar mais proveito e com certeza com o tempo vai ser até prazeroso a gente fazer o nosso para casa, né? Fazer as nossas atividades de casa. Essa matéria aqui, eu vou dar o crédito aqui para esse site, né, o jw.org. Eu tirei essas informações desse site e nesse site tem uma seção para jovens, para adolescentes, que trata só sobre a escola. E tem um artigo lá que eu achei bem interessante, um outro artigo, você pode depois, eu vou deixar o link na descrição. Lá fala o que fazer com quanta atividade, com tanta atividade para casa. Um outro artigo fala sobre como melhorar minhas notas. Então, acesse lá. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Se você gostou das 5 dicas matadoras do Federal para melhorar seu estudo em casa, então deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho aí para receber as novas aulas, para ser notificado dos novos vídeos. Vem com o Federal que tudo vai ficar legal.